Então vamos lá, pessoal. O objetivo aqui é fazer uma breve revisão temática para a prova. E aí, caso tenha dúvidas, manda mensagem no chat, que eu deixei o chat visível aqui para mim, tá? Então vamos lá, pessoal. Essa estratégia que eu tenho, ela difere da estratégia de outros professores. Cada um tem a sua percepção, né? Normalmente, qual é o normal esperado? O professor passa todo o conteúdo e ele retira de todo o conteúdo aquela prova e vocês, alunos, estudem para tudo, né? Já no meu caso, como eu tenho uma perspectiva de formação atitudinal, né, que a gente reflita sobre as atitudes nossas e da sociedade, para que a gente possa ser, em tese, um profissional melhor, né, e essa melhoria, ela é constante, né, todos nós estamos buscando melhorar enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Então, no meu caso, eu sempre tomo, e não é só uma questão das aulas remotas, é uma coisa que eu faço no presencial, né, antes da pandemia e depois da pandemia eu também farei, voltando para a sala de aula, é a questão de passar os temas que eu quero que vocês estudem mais, que é aquilo que eu vou cobrar em avaliação, tanto nas atividades quanto na prova. Então, vamos lá. São 8 temas, tá? Certo? Então, primeiro é a questão de todos eles pensam a violência de gênero e com uma ênfase na violência contra a mulher. Primeiro, a gente pensar aqui a origem da violência contra a mulher, uma das possíveis origens sociais dessa violência. E aí, pessoal, quando falar de origem ou de motivação, vocês entendam como algo social, né? Não é porque indivíduo A foi violento com o indivíduo B, né? Nessa disciplina, nós vamos entender o indivíduo enquanto reflexo da sociedade que ele vive, tá? Então, primeira questão aqui. Uma das possíveis explicações para a origem da violência de gênero se encontra no colonialismo, né? Nessa perspectiva colonial que a sociedade tinha com relação à mulher, que a mulher era propriedade, que a mulher não tinha direito ao voto, que a mulher não podia A, B, C e D, né? Tanto que algumas das frases que nós ouvimos ao estudar essas violências se você não for minha, você não será de mais ninguém, né? São frases que remontam a essa ideia de propriedade, né? Que a mulher é uma propriedade, que ela não tem direito de voz ativa, né? Que ela tem que se portar de uma maneira específica para ser considerada uma pessoa com valor, né? Então, assim, essa noção de propriedade, de valor, ela vem de um período anterior ao Brasil que nós vivemos hoje, e mesmo hoje ainda temos resquícios disso, né? Então, pessoal, só para vocês entenderem como, desde o primeiro dia de aula, eu estou falando para vocês, nós temos 3 temas: colonialismo, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Esses 3 temas vão sempre estar indo e voltando, tá? E aí, mais uma vez, tanto lá em sala de aula, eu lembro, eu escrevendo no quadro, quanto aqui, debatendo com vocês pela videoconferência, eu falo, pessoal, tem que saber o que é colonialismo. Colonialismo são as possíveis, temos que analisar, possíveis heranças da estrutura do Brasil colônia no Brasil de hoje, tá? Então, eu quero que vocês façam essa leitura de pensamento. Como é que era vista a mulher antes? Será que isso tem alguma influência no Brasil de hoje? Continuando. A violência contra a mulher enquanto transgressão dos direitos humanos fundamentais, né? Se a gente pensar que saúde, educação, moradia, lazer, defesa, né, defesa jurídica, defesa da vida, são direitos humanos fundamentais, a violência vai de encontro a tudo isso, né? E o nosso material que foi debatido na aula sobre violência de gênero específica fala, né, que a violência, ela em seu exponencial,
ela retira o direito fundamental à vida, né? Então, por isso que é uma questão de direitos humanos a gente debater a violência de gênero em geral, né? E aqui nesse curso, nesse momento da disciplina, na ênfase da violência contra a mulher, tá? Então, a gente pensar que a violência contra a mulher e as violências em geral são transgressões dos direitos humanos fundamentais. Terceiro tópico, definições de feminicídio e violência contra a mulher, né? A gente pensar que o feminicídio não é qualquer forma de assassinato, a violência contra a mulher não é qualquer forma de violência. Todos nós estamos sujeitos a violências, independente do nosso gênero, da nossa raça. Mas, em alguns contextos, e aí no contexto do Brasil, existem violências específicas para grupos sociais, né? Então, discriminação racial, racismo, xenofobia, violência de gênero, são violências que estão específicas para certos grupos, né? Se ocorre, eu vou falar para vocês, enquanto homem heterossexual, eu não sei, né? Eu não lembro, mas se ocorre violência de gênero contra homens, é muito diminuto o percentual em comparação à violência de gênero contra a mulher, né? Então, assim, é claro que existem violências, né, que os homens sofrem, mas a gente não pode usar isso como justificativa para comparar com dados abusivos, né, dados que levam a uma potência muito maior, e vocês têm que o muito está frisando exatamente isso, da violência que é sofrida pelas mulheres no Brasil, tá? Então, para a gente entender que a violência contra a mulher é uma violência que está associada à condição da vítima ser mulher, né? Não é qualquer, essa violência comum que eu falo de comum é porque é para todos, tá? Não é porque quero tornar comum essa violência, né? É uma violência comum porque abrange a todos. Essa violência, ela é específica de gênero, né? Certas violências são específicas, tá? Então, nós temos aí essa questão, né? E assim, violências, discriminações étnicas, por exemplo, né? Eu vejo muito isso, alunos nossos, amigos meus, que são indígenas, que relatam preconceitos diários, né? Um preconceito desse que a gente vê muito é a questão que eu já usei como exemplo, inclusive, né? Você tem um indígena que ele está numa situação ali de fronteira, por exemplo, a terra dele, a terra indígena dele, que ele mora, é uma terra de fronteira, e ele pega e fala duas, três, às vezes quatro línguas. Quando ele vem para a cidade, né, Porto Velho, ele está aprendendo português e ele tem uma dificuldade de se expressar no português, porque ele fala duas línguas indígenas, às vezes espanhol, está aprendendo português. E aí, o que acontece? Os próprios colegas acham que ele é incapaz, porque ele fala devagar, fala errado, escreve devagar. Quando, na verdade, aquela pessoa ela é poliglota, né? Fala várias línguas. Eu já vi vários casos disso, né? Então, a gente tem que pensar esses preconceitos e violências específicas, tá? Continuando. Então vamos lá, mais uma vez aquele exemplo daquela nossa narrativa, né? Quais são as motivações sociais, né, para a violência contra a mulher? Para que a gente possa pensar nisso, né? Fulano, meu vizinho bateu na minha vizinha. Nós temos que ter bem claro que não é o fato da violência ocorrer de indivíduo contra indivíduo, não exclui o fato de que esse indivíduo é motivado por uma percepção social, né? Nós somos formados pela sociedade. Então, a pergunta é, nesse tópico, quais são as posturas, as crenças que a sociedade possui com relação à mulher que levam os indivíduos a serem violentos e a incentivarem ou naturalizarem violências. Eu estava assistindo ontem
um documentário sobre o O.J. Simpson, né? Nesse documentário, várias pessoas falaram que agora esqueci o nome da mulher que foi morta, né? Que a companheira dele que foi morta, né? Ex-companheira que foi morta, morreu porque quis, né? Porque mesmo ele agredindo ela, ele continuava com ela. Entra naquele contexto da dominação simbólica, né? Então, por quais motivos a nossa sociedade é violenta para com as mulheres? E mais, justifica e banaliza a violência contra a mulher, né? Ah, ela estava com a roupa errada, ela não deveria estar ali. Ninguém se pergunta qual é a roupa que o homem usa e onde o homem anda, né? Ah, a sociedade é violenta. Tá, então nós temos o dever de tornar a sociedade menos violenta enquanto isso. Enquanto a gente se protege, ajuda as nossas amigas, esposas, enfim, as pessoas, as mulheres que estão ao nosso redor a se proteger, a gente tem o dever de transformar a sociedade em uma sociedade não violenta ou minimamente violenta, né? Menos violenta para, na verdade não é minimamente, é menos violenta para todos, né? Todos e todas, né? Qualquer definição de gênero que a pessoa tenha. Então tá. Então, quais serão as motivações sociais? O que levaria, né? Tudo isso tem no nosso material de base, tá, pessoal? Quais são os tipos de violência, né? Eu coloquei hoje no nosso ambiente virtual a videoaula que eu falo de cada tipo de violência. Então, violência sexual, moral, psicológica, simbólica, estrutural, física, né? Dá uma revisada nesse tipo de violência. Quem não quiser apenas ler, desculpa, vai lá no material e faz um retorno, né? A aula que foi dada, tá bom? Então, a gente pensar quais são os tipos de violência e por que é importante estudar isso, né? Porque normalmente as pessoas classificam a violência, especialmente contra a mulher ou a violência de gênero, apenas como violência física ou sexual, né? Essas violências são as mais agressivas, que mais aparecem na mídia, mas nas entrelinhas nós temos outras violências, né? A violência estrutural, por exemplo, que não permite que as mulheres se desenvolvam, né, cresçam nas estruturas sociais, porque esse preconceito está enraizado. A violência simbólica, que é um processo de dominação, né, que muitas vezes ocorre muitas vezes ocorre de forma subjetiva, né, na verdade sempre é subjetiva e inconsciente. Esse tipo de violência, eles estão descritos, já te respondendo, no material da aula específica sobre violência de gênero, tá? Tá tudo no Blue, certo? Tá, continuando. Então, nesse contexto que nós estamos aqui analisando, é pensar a questão das estruturas acumulativas de violência. O que é isso? Eu acredito que foi o João que perguntou isso para mim em sala de aula e eu desenhei no quadro. Fiz vários círculos, eu não sei se ele lembra. O que acontece? A pessoa ela é de um grupo social que sofre violências específicas. Vou dar um exemplo, ela é mulher. Essa pessoa é do sexo feminino, do gênero feminino, se identifica assim, é uma mulher. Ela é uma mulher negra. Aí, um outro círculo aqui, né? Imagine que eu tô, né? Foi bem no começo, João, antes do isolamento, né? Inclusive, depois eu expliquei para a sala, eu expliquei para o João, depois pedi atenção e expliquei para a sala. Então, tá aqui, esse indivíduo é uma mulher, sofre as violências por ser mulher, sofre as violências comuns a todos nós, independente do gênero, mas esse indivíduo, além de ser mulher, é uma mulher negra. Então, tem um outro tipo de violência que ele vai sofrer, que ela vai sofrer. Se ela for uma mulher negra e pobre, tem um outro ciclo, né? Por isso que nós chamamos isso de estruturas acumulativas, né? O Aníbal Quijano, esse pensador chileno, ele vai dizer o quê?
que quanto mais grupos minoritários a pessoa participa, maior é o processo de exclusão e violência social que ela sofre, que essa pessoa sofre, né? Então nós temos que pensar nesse contexto. Pensar nesse contexto. Eu estava conversando com um amigo meu, parece que quando eu falo isso, parece que eu vou entrar num exemplo pessoal, né? Que eu não gosto. Mas eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: pô, eu não entendo, as pessoas estão indo pra rua, quebrando as coisas, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, né? E eu sou contra e tal. Eu falei: ó, bicho, também sou contra. Mas, como eu e você estamos em casa, né? Estamos em casa, esse meu amigo, no caso, ele tá trabalhando, né? Ele tira plantão e tal. Mas dificilmente nós vamos entender como uma pessoa que mora na favela, que é negra, que é pobre, que tá vendo todo mundo ao redor dela ficar doente, que ela não consegue se isolar e ela não consegue trabalhar, é muito fácil a gente dar uma opinião, dizendo, ah, isso está errado. Mas eu acho que cabe a nós que estamos estudando essas questões pensar por que as pessoas fazem isso. Aquela pergunta filosófica por quê, a base, aquela pergunta que a gente aprende quando é criança e esquece quando é adulto, ela é fundamental. Por que que isso ocorre? E aí, trazendo para a nossa discussão agora, por que que as mulheres sofrem violências específicas? Por quê? Quando a gente faz esse porquê, a gente volta para a sociedade. E só perguntando por quê, a gente chega à solução. Eu tenho a perspectiva que a opinião de todo mundo é importante. Nas redes sociais, cada um tem a sua, cada um omite sua opinião, mas ela é apenas uma opinião, ela não resolve o problema. Então, se você não está disposto a resolver o problema, é apenas a sua opinião e nessa orientação ela não vale nada, né? Eu penso que nós temos que, além de dar a nossa opinião, a nossa análise, perguntar por que aquilo ocorre. Só perguntando por que aquilo ocorre que nós poderíamos resolver aquele problema, né? O exemplo que eu uso sempre com o pessoal da saúde, né? Chega o paciente com febre, eu dou remédio para ele para diminuir a febre. Dá um tempo ele volta com febre de novo. Eu passo o remédio de novo, ele volta com febre. Não resolve, não resolve. A gente tem que investigar, vocês têm que investigar por que que a pessoa está com febre recorrente. A mesma coisa é a sociedade. Por que que de tempos em tempos a sociedade explode? Por quê? Só perguntando por quê a gente chega a uma solução, né? E o objetivo dessa nossa disciplina aqui é fazer várias perguntas de porquê. Dois últimos tópicos, pessoal. Primeira questão é do tráfico de mulheres. Eu quero que vocês pensem, façam um questionamento, uma leve pesquisa. Como que ocorre o tráfico de mulheres? Né? Não é uma coisa espontânea, pessoal. Na verdade, na sociedade, poucas coisas são espontâneas. Ainda mais quando a gente fala de alta complexidade, né? De captar pessoas, levar pessoas para outro lugar, lá ter alguém para receber, ok? Vai vender os órgãos, vai trabalhar como escrava no trabalho, né? Outras formas de produção, ou na prostituição, e etc, etc, etc. A gente tem que pensar em que contexto ocorre esse tráfico, né? Então, assim, nós temos que pensar que existem algumas estruturas que dão base. Primeiro, desigualdade social nos lugares, né? A gente fazendo levantamento, várias mulheres são captadas por essa rede de tráfico a partir de promessas, né, da sua necessidade, certo? Fluxo migratório, uma outra estrutura, fluxo migratório de uma região mais pobre para uma região mais rica, né? Uma organização criminosa, certo? A gente pensar que existem elementos sequenciais que levam
a esse tráfico de pessoas, né? No caso aqui específico, tráfico de mulheres. E, por último, aqui, as estruturas sociais repressoras, né? Quando eu coloquei repressoras aí, eu não falando, depois eu penso em outra palavra, né? Mas vou explicar para vocês. Estruturas sociais que visam reprimir, diminuir ou acabar com a violência contra a mulher. Quais são? Nós temos duas naturezas específicas, o Estado e a sociedade civil organizada. O Estado nós sabemos o que é, né? São os agentes públicos, políticos, todo o aparelhamento. Polícia, civil, militar, judiciário. E a sociedade civil organizada são quando os indivíduos que não são o Estado se organizam em prol de uma atitude, né? Então nós temos lá deixa eu dar um exemplo, uma associação de bairro. A associação de bairro é uma sociedade, é um exemplo de sociedade civil organizada, né? Então, dentro da, do Estado e da sociedade civil organizada, quais são as estruturas que dão base para isso, né? Nós temos várias, né? Eu gostaria que vocês pensassem uma de cada, pelo menos, para trazer esse debate para a nossa prova, tá?